todos. Eu sou o Dr. José Facundo, sou médico, psiquiatra, psicanalista e professor, membro da Fundação Universitária Mário Martins. E mais alto. eu fui convidado pela Nicole e pelo Roberto para moderar esse encontro dessa noite. E o Roberto colocou um título que eu acho que é próprio. E ele não colocou cuidar dos cuidadores, ele colocou exatamente assim: cuidar de quem está nos cuidando. Eu achei muito apropriado porque, nesse momento, nós somos todos pacientes que necessitam de cuidados. Todos. O nosso núcleo desamparado, ele necessita de cuidados. E aqui, eu roubei da minha filha, que deve estar nos escutando, a Helena Oliveira, uma frase que ela está colocando no trabalho de término do curso de psicologia dela, que é sobre burnout. Que diz mais ou menos assim, que todas as pessoas são suscetíveis à pandemia causada pelo Covid-19. Todas as categorias profissionais estarão sujeitas ao risco do burnout, especialmente aqueles que trabalham na linha de frente no combate ao vírus. Bom, a Fundação Mário Martins, através da sua diretoria de extensão, está fazendo inúmeros lives. Um dos últimos que foi apresentado foi o relato muito emocionante do nosso querido colega Gley Costa. E, nesse momento, eu quero, então, apresentar a doutora Valesca Vieira, que é médica anestesista do Hospital de Clínica de Porto Alegre, mestre em Ciências de Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e especialista em terapia antálgica, dor, e medicina paliativa pela Unesp Botucatu, São Paulo. Ela vai falar em primeiro lugar e depois nós teremos o nosso presidente do SEM, Dr. José Ricardo Abreu, também médico, psiquiatra, psicanalista, mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, supervisor do curso de psiquiatria do professor Davi Zino. Colegas queridos, com a ideia de que eles falem da sua experiência emocional, o seu relato nos cuidados, tanto no protocolo que foi desenvolvido no Hospital de Clínicas pela Valesca, que é participante, e o Abreu, cuidados com os alunos, com os nossos funcionários, além dos pacientes e todos aqueles que estão na linha de frente e sofrendo, necessitando de cuidados de todos nós. Então, sem mais delongas, eu vou pedir que a Valesca inicie a sua apresentação, depois nós vamos ter participações ou perguntas que vocês queiram fazer. Valesca. Oi, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu queria agradecer o convite do Dr. Facundo, Nicole e Dr. Roberto. Dividir com vocês, me foi pedido para dividir com vocês o nosso trabalho de enfrentamento do Covid lá no serviço de anestesia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde eu sou médica contratada. Então, eu vou colocar o slide aqui. Vocês me digam se vai aparecer. Todo mundo vendo? Sim. Sim. Então, a gente começou essas nossas estratégias de enfrentamento da pandemia
Elas foram criadas pelo serviço de anestesia, as nossas chefias fizeram essa compilação de ideias, de metas que nós tínhamos que enfrentar. E isso tudo começou ali naquela semana de março, 16 de março, quando a gente foi abalado, dá para dizer, né? Como se fosse uma onda que nos pegou, não de surpresa, porque o Hospital de Clínicas a gente já vinha desde início de fevereiro lendo, vendo protocolos, mas a intensidade que a coisa chegou naquela semana foi muito grande. O grupo ficou muito abalado naquela semana, a gente tinha informações muito diversificadas e chegando de maneiras muito rápidas, mudava o tempo todo, a gente lia uma coisa no momento e depois mudava de novo. Isso foi gerando no grupo de anestesistas lá do hospital uma ansiedade muito grande. O pessoal não sabia para onde ir, o que fazer, se estava correndo muito perigo, se não estava. Então, foi uma semana muito tensa, muito difícil ali naquela primeira quinzena de março. E quando chegou no fim da semana, a gente já tinha um pouco mais de compreensão do problema, né? Nós só sabíamos que nós estávamos diante de um problema bem grande, bem difícil, e que nós precisávamos nos juntar, então, como grupo, e tentar, juntos, ver o que nós podíamos fazer para nos ajudar. Então, foram criadas essas metas, né, estratégias que a chefia nos colocou, e a primeira delas, e a que nos causava, na época, muita insegurança, tornando todo mundo que estava ali trabalhando muito ansioso, porque vinham notícias para nós sobre a nossa, do Ministério da Saúde, que não teria, né, material suficiente para a nossa própria segurança. E isso foi causando muita ansiedade. Então, era a primeira meta da nossa chefia, era deixar bem claro que existiriam EPIs necessários, né? São os materiais de proteção individual, que o hospital disponibilizaria desses EPIs. E mesmo o hospital nos falando que ia ter EPI, apesar de ter o risco de falta desses equipamentos, nós mesmos, como grupo, fomos atrás de mais EPI, né? A gente mesmo foi comprar máscara, foi comprar face shield, né? Que é aquele visor. O grupo se organizou e nós mesmos começamos a adquirir por conta própria. Mas o hospital agora, por exemplo, está bem mais organizado do que naquela fase. A gente já tem bem mais segurança que o hospital tem EPI para nos fornecer. Isso já dá uma certo alívio para nós que trabalhamos com via aérea, que vamos estar na via aérea do paciente com alto risco de contágio, né? Então, além dessa disponibilização de EPIs, foi feita divulgação das recomendações institucionais, né, do Hospital de Clínicas, tudo de maneira o mais recente, porque nessa pandemia tudo muda, o tempo todo muda. Foi feito educação continuada, nós fizemos vários tipos de treinamento dentro da anestesia e também para os colegas da UTI, treinamento de como nos paramentar com segurança para entrar no bloco cirúrgico para atender esses pacientes e também como nos desparamentar, que é onde ocorre um maior grau de infecção, né, de contágio dos profissionais de saúde. Então, tudo isso foi feito treinamento de ventilação mecânica desses pacientes, que é tudo diferente, que a gente não conhecia. Isso está sendo feito, inclusive, neste momento, essa semana toda foi de treinamento. E as salas de cirurgias, que a gente chamou de salas COVID, tanto na unidade de bloco cirúrgico como no centro obstétrico, elas foram todas reformuladas para dar segurança para este paciente, para evitar contágio de todos os profissionais do bloco e para dar segurança para os profissionais que lá vão atender. Então, tudo isso foi montado pensando na segurança do grupo e tentando manter o grupo coeso e focado no que precisava ser
focado. Então, aqui tem algumas figuras dos treinamentos, o pessoal fazendo treinamento de via aérea, tanto com anestesia como o pessoal da UTI aqui, treinando um equipamento novo de intubação que nos mantém mais longe do paciente. Isso tudo requereu muito treinamento. Aqui, colegas elas espontaneamente fizeram isso aqui. Uma colega se prestou a tirar as fotos, se paramentar, e a outra colega fazer as fotos. Isso aqui foi afixado, foi mandado para os colegas para a gente, na hora que a gente entra para atender um paciente coronavírus positivo, a ansiedade é muito grande. A gente tem medo de ser contagiado. Então, né, é bom ter uma foto que nos dê o passo a passo, porque nos dá um pouco mais de tranquilidade na hora de realizar o procedimento. Porque é muito fácil a pessoa estar nervosa, querendo sair dali logo, e acaba fazendo tudo correndo e acaba se contaminando. Então, as meninas lá, minhas colegas, espontaneamente fizeram, foi muito legal o trabalho do grupo nesse sentido. A outra questão aqui, a figura não ficou muito grande, mas é só para mostrar para vocês toda a esquematização que é preciso ser feita num caso de uma pandemia dessas, dentro de um bloco cirúrgico, onde a gente precisa transformar uma sala de cirurgia comum em 2 salas de cirurgia, onde uma delas é feita só para ter paramentação e desparamentação com segurança, tanto no bloco cirúrgico como no centro obstétrico. Isso aqui é um trabalho enorme, multiprofissional. Aqui tem médico, tem enfermeiro, tem administrador, tem engenharia envolvida. Então, é um grupo muito grande de colegas que se reuniu, e tudo foi naquela semana inicial ali, para poder oferecer segurança para todo mundo. E aqui o hospital também nos forneceu, que foi uma coisa muito legal da nossa instituição, eles nos forneceram os curativos para a gente poder colocar no uso da máscara N95, que a gente passa muito tempo com a máscara, tanto os anestesistas nos blocos cirúrgicos, como os intensivistas na UTI que atendem esses pacientes coronavírus. Então, o hospital começou a nos fornecer esses curativos, né, esses protetores. Foi a instituição que nos forneceu. E esse aqui é um projeto que eu achei legal dividir com vocês, que é um projeto que o nosso grupo teve a iniciativa de ir atrás. Esse EPI, que é um capuz, ele não existe. É um EPI que no Brasil não existe. Então, a gente, anestesistas, nos conversamos e pensamos que o nosso pescoço não estava protegido. Então, a gente foi conversar com outras áreas, fora da medicina, e a gente achou uma parceria muito legal na URGS com o pessoal da engenharia e da arquitetura, que fizeram todo o molde, fomos atrás de doação, e um grupo de costureiras voluntárias fizeram isso para a gente, e hoje a gente tem a alegria de dizer que esse material já está disponível em clínicas para quem for precisar usar. Isso foi um trabalho muito legal de voluntariado de outras profissões. A segunda estratégia e meta da chefia era o cuidado com a saúde mental do grupo. Naquela semana ali que a pandemia se instalou, muitos colegas sentiram o baque, e a gente tem que respeitar isso, né? E ver o que a gente pode fazer para minimizar essa ansiedade, esse dano que muitos colegas sentiram ali. Então, a principal que a gente pensou assim, qual é a principal coisa que a gente precisa fazer neste momento para ver se o grupo consegue se sentir um pouco menos ansioso. E a gente notou que a informação era uma coisa muito importante. O grupo precisava ser informado do que estava sendo feito e do que estava sendo realizado, tanto pela chefia como pela instituição. Então, foram feitas reuniões de esclarecimento e aí o grupo conseguiu até se sentir um pouco mais amparado, e isso ajudou bastante, quando a gente começou a fazer reuniões virtuais com as nossas chefias. A manutenção das atividades de ensino foi uma coisa que foi pensada, porque naquelas 2 primeiras semanas ali, a quantidade de informação sobre o coronavírus era algo tão imenso, e a gente parou de pensar em anestesia. Então, a gente resolveu focar nisso de novo,
voltar para a área de ensino, que é a nossa, pensando nos nossos residentes e tentando focar um pouco na nossa área para tentar também diminuir a ansiedade. Tivemos um suporte de saúde mental bem importante do Serviço de Psicologia do hospital e do Serviço de Medicina Ocupacional do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Além disso, a Sociedade de Psiquiatria e Sociedade Psicanalítica do Rio Grande do Sul nos forneceu um canal especialmente para os contratados da anestesia do Hospital de Clínicas que precisassem dessa ajuda. Eu não sei dizer para você se algum colega meu entrou em contato, né, por uma questão de privacidade, mas esse canal existe e ele está disponível. E foram feitas estratégias para proteger os nossos grupos de risco. Porque uma das coisas que nos deixava os colegas ansiosos, né, não era só com o seu autocuidado, era também cuidar dos nossos. Então, nós temos ali colegas acima dos 60 anos que foram nossos professores, que a gente tem um carinho enorme, e a gente não queria ver eles expostos. Então, a gente, o Hospital de Clínicas conseguiu fazer uma maneira de manter eles em casa, de um trabalho remoto, que a gente chama, eles estão disponíveis, estão sendo remunerados, mas estão sendo cuidados, não estão lá na linha de frente, e isso deixa o grupo também mais tranquilo para trabalhar, sabendo que eles estão sendo preservados. A terceira estratégia foi uma revisão de todos os processos assistenciais, porque esse vírus teve que mexer com muita coisa, né? Então, foi o grupo de chefias do Serviço de Anestesia e Medicina Perioperatória, que é o nosso SAMP, se organizou, chamou voluntários do corpo clínico, da onde eu me incluo, porque eu fiz parte desse grupo, e a gente montou vários protocolos, fizemos simulação e os testes de fluxo naquelas salas COVID que eu mostrei para vocês. Como é que entra, por onde o paciente vem, por onde o paciente sai, quem é que fica, quem é que não fica, quem é que alcança material. Tudo isso teve que ser testado, teve que ser... a gente teve que fazer teatros dessas situações e foi feito a revisão e o teste de como entubar esses pacientes, como é que nós tínhamos que estar paramentado. Isso tudo a gente não tinha esse cuidado antes. Então, agora a gente tem esse cuidado, inclusive com outros pacientes que não são positivos, porque na atual situação que a gente se encontra, numa pandemia que ela é comunitária, né, uma infecção comunitária, a gente já não sabe mais quem é positivo e quem não é. Então, a gente tem uma série de cuidados hoje em dia que a gente não tinha antes disso tudo. E o quarto e o último, né, meta da nossa chefia tinha sido a expansão da área de atuação da anestesia. Como o nosso grupo ficou restrito nas atividades, com as cirurgias eletivas suspensas, o nosso grupo é muito grande lá no hospital. E a gente resolveu, então, ajudar o grupo que mais está precisando de ajuda lá, que é o grupo da UTI. E a gente consegue fazer uma ajuda bem legal para esse grupo, porque nós temos expertises para ajudar o grupo da UTI. Nós conseguimos fazer realização de procedimentos na UTI de punção de artéria, punção de acesso central, intubação. A gente faz o transporte hoje em dia dos pacientes críticos e complexos da UTI para outras áreas do hospital, como tomografias. Esses pacientes fazem muita tomografia, pacientes com coronavírus positivo. Eles fazem transporte desses pacientes de uma UTI para outra, então a gente tem ajudado muito nesses transportes. E além disso, a gente está servindo de apoio no manejo dos ventiladores, dos aparelhos de anestesia, que em caso a epidemia se alastre muito, a gente tem uma expertise no uso desses ventiladores, que eles não são iguais aos ventiladores da UTI, esses ventiladores que a gente usa na anestesia. Então, a gente está dando um apoio para ensino de tudo isso para o pessoal lá da UTI também. Então, o grupo está bem afinado com o pessoal da UTI para a gente poder ajudar eles no que eles precisarem lá. E finalizando essa breve exposição para vocês, o trabalho é grande, todos os tempos a gente está mudando e revendo protocolos. Eu queria lembrar que uma coisa que me chamou muita atenção nessa pandemia toda e nesse processo que a gente está vivendo é que chama a gente muito de super-heróis, né?
E eu não concordo muito com isso. Eu acho que a gente não é super-heróis. A gente é profissional de saúde, a gente tem nossos medos, nossos receios, a gente tem família que a gente se preocupa, e às vezes a gente tem que respeitar o que a gente está sentindo e descansar ou pedir para sair um pouco, respeitar o colega que não está se sentindo bem. E hoje mesmo eu estava de plantão e eu ouvi de um colega meu que ele está se sentindo no limite dele. E eu até conversei com ele e disse, quem sabe a gente não deixa tu chegar no limite. Quem sabe a gente para antes, pede uma licença, então. E a gente tem que aprender a respeitar esse limite dos colegas também, porque às vezes a gente vê que tem colega que bate de frente com isso. É engraçado porque existe um pouco de ciúmes, né? Mas tu não pode vir porque tu tá te sentindo debilitado emocionalmente, mas eu tô aqui, eu tô trabalhando, eu tô me expondo. Então, é muito ambíguo isso também dentro do grupo. Mas a gente tem, sim, a gente tem que se preocupar com os colegas, os que não estão se sentindo bem, e dar um alívio para essas pessoas, nem que seja por algum tempo, né? Porque a gente não é super-herói, a gente precisa de ajuda também. Então, essa é uma breve explanação para vocês de todas as metas e estratégias que nós temos feitos lá no serviço de anestesia e tentando atender esses pacientes e nos proteger ao mesmo tempo. É isso, pessoal. Muito bom. Excelente. Muito boa apresentação. Abreu. Bem, muito boa noite. Em primeiro lugar, muito obrigado à comissão organizadora por ter me convidado a participar. Eu acho que o tema é super interessante e eu, de imediato, aceitei, porque penso que é um tema relevante, sobretudo para esse momento. Bom, em primeiro lugar, eu tenho que dizer que cuidado é algo que faz parte da nossa vida. Ou seja, nós sempre estamos cuidando e sendo cuidados por alguém. De certa maneira, todo mundo tem uma experiência de cuidador e tem uma experiência de ser cuidado. É possível que esses papéis se intercambiem ao longo da vida. Os pais cuidam dos filhos e, mais adiante, os filhos vão cuidar dos pais. O professor cuida do aluno e, de certa maneira, o aluno ajuda o professor a fazer o seu trabalho. O psiquiatra, igualmente, e o psicanalista atendem os pacientes, tratam os pacientes, mas também necessitam da volta do paciente para eles poder cuidar do trabalho, para poder fazer um trabalho mais adequado. Então, eu acho que, bom, tem ainda a dimensão institucional. As instituições dos alunos, dos pacientes, enfim, nós podemos dizer até que vivemos através de cuidados, porque possivelmente a nossa trajetória ao longo da vida implique que a gente tenha que no início da vida ser muito cuidado pelos pais e graças aos cuidados que os pais oferecem, nós vamos gradativamente deixando de ser seres biológicos e vamos passando a ser seres da cultura. Isso tem muito a ver com o trabalho de cuidados que a mãe oferece, e alguns autores falaram muito bem disso. O Winnicott e o Bion falaram que a mãe oferece housing e contenção, e isso é super importante para a formação do aparelho psíquico nos seus primórdios. A mãe, todos sabemos, né, faz um trabalho essencial na medida em que ela compreende o bebê através da empatia e pode, de alguma maneira, fazer uma noção das necessidades do bebê e devolver
essas angústias mais elaboradas para o bebê, e com isso vai se formando o aparelho psíquico da criança. Mas não é só isso, os cuidados prosseguem. E é possível que precisemos também de reconhecimento, é possível que também necessitemos de questionamentos que vão ser feitos posteriormente, e cada uma dessas funções que são exercidas ao longo dos cuidados que são prestados são indispensáveis para o desenvolvimento de uma pessoa. De certa maneira, esses aspectos eles prosseguem, e eles podem ser mais bem ou menos bem executados. Se forem mais bem executados, digamos, pode resultar disso que os objetivos dos cuidados sejam alcançados. Qual é fundamentalmente o objetivo? O objetivo é uma pessoa responsável, capaz de ser agente, né, no panorama da vida, né? Ou seja, não só ser aceita pela comunidade, mas também exercer um papel ativo, um papel importante, um papel transformador. Muito bem. Esses aspectos que eu estou falando para vocês, quando se trata de relação de médico-paciente, eles vão se colocar dentro da relação propriamente dita, da relação médico-paciente, que é uma relação especial, porque tem características próprias. E é importante que a gente, então, traga esses elementos relacionados ao entendimento do cuidado prestado pelo cuidador e a maneira como o que é cuidado recebe, e aplicar isso na nossa relação médico-paciente, na relação médico-paciente, que é através do que o médico entra em contato com os pacientes, que podem ser médicos, eventualmente, ou outros profissionais de saúde que estão exercendo suas funções de cuidado, né? Então, é importante a gente ter em mente, né, que nós, quando vamos atender um paciente, a gente visa estabelecer uma relação profissional que é uma relação objetiva. No entanto, em seguida, a gente percebe que essa relação objetiva que a gente quer manter com o paciente para o exercício do nosso trabalho, ela não consegue ser mantida, porque entram fatores subjetivos muito importantes, e todos conhecemos a importância da transferência e da contra-transferência na relação intersubjetiva que se estabelece entre o médico e o paciente. Bom, então, é muito importante que o médico faça, né, o seu papel. Qual é o papel, afinal, que o médico vai exercer? O papel do médico é prestar ao paciente um atendimento objetivo, se possível, com amistoso, paciente, discreto, né? E atendendo os princípios éticos, que, afinal de contas, são os princípios que todos conhecemos, né? De beneficência, não maleficência, autonomia, justiça, né? Pois bem, mas todo esse interesse de manter a relação dentro desses eixos, vamos dizer assim, e que são eixos bem objetivos, eles, em seguida, eles vão sofrer a influência dos fatores emocionais do paciente e do médico. É importante a gente dizer que aspectos transferenciais podem estar presentes e perturbar ou facilitar a relação. Muitas vezes, aspectos que facilitam a relação transformam ou consolidam uma relação de colaboração cada vez mais importante entre o médico e o paciente, e a transferência, nesse sentido, a transferência positiva, e a relação tende a andar bem se os aspectos positivos da transferência persistem. Os aspectos contratransferenciais também são de relevada importância. E é muito importante, né, que o médico tenha que se conhecer bem, porque conhecendo-se bem, conhecendo os seus aspectos internos, suas emoções, ele possa
está mais bem preparado para entender as particularidades das questões emocionais do paciente. É possível que médicos com problemas emocionais importantes possam perder a sua capacidade de observação porque aspectos emocionais dele estão impedindo de lidar de uma maneira apropriada com os seus pacientes. Bom, então, isso tudo é muito importante, né, na relação médico-paciente. E é importante a gente dizer o seguinte, né, que uma boa relação médica implica em cuidados, né? E esses cuidados, afinal de contas, o que são, né? Esses cuidados implicam, fundamentalmente, poder desenvolver com o paciente uma relação criativa, né? Uma relação de colaboração. E, para que isso aconteça, é muito importante que o médico, como eu falei, tenha condições de lidar com as suas fantasias eróticas, as suas fantasias agressivas, né? De uma maneira que possa ser sublimada. Ou seja, porque, afinal de contas, o cuidado que se oferece ao paciente é o resultado de tarefas reparatórias, né, que são exercidas, podem ser executados de uma maneira apropriada se o médico tiver maturidade suficiente e souber lidar com seus componentes maníacos e onipotentes, né, porque poderão estar influindo e impedindo uma reparação apropriada dos problemas que, afinal de contas, podem se introduzir, podem se influenciar no curso da relação. Bem, eu tenho a dizer a você o seguinte, enquanto quando surgiu a questão das primeiras informações sobre os contágios no Brasil, sobre o coronavírus, eu fiquei muito angustiado. E eu fiquei angustiado por duas razões. Uma, que a minha mulher estava viajando justamente depois do carnaval, quando começou tudo isso, e eu tinha receio de que ela não tomasse os cuidados apropriados e eventualmente viesse a se contaminar. Eu tinha particularmente uma angústia com relação à viagem de retorno. Não sabia se os aviões iam voltar de fato, iam sair da cidade onde ela estava e poderia vir, e temia também que durante o voo no aeroporto ela pudesse se contaminar. Um outro ponto que acontecia na mesma época é que a minha filha estava fazendo residência num hospital de Porto Alegre e, naquela época, ela estava justamente passando na emergência, no pronto atendimento, e estava muito exposta. Então, eu estava com duas questões importantes naquele momento com relação à minha filha e minha mulher. Então, isso, para mim, foi um motivo de muita aflição. Então, eu me lembro que eu mandava mensagens com muita frequência para minha mulher, dizendo que ela se cuidasse, porque era uma contaminação importante, é um contágio importante, que estava todo mundo falando no mundo todo, e que, eventualmente, ela poderia se contaminar, ainda mais quando ela estava numa cidade bem longínqua e talvez não tivesse chegado todas as informações. Eu me lembro que eu mandava vídeo para ela das providências que, naquela época, estavam sendo tomadas em Porto Alegre. Eu me lembro de que um dos vídeos eram os brigadianos fazendo um passeio numa determinada parte da cidade com os microfones do carro ligados e eles avisando as pessoas que não saíssem de casa. Enfim, naquele momento, houve uma angústia generalizada, eu tenho a impressão que aqui em Porto Alegre, porque era o início dessa pandemia, com os problemas todos que estavam acontecendo na Itália, de gente morrendo em grande quantidade, e parecia que não iam dar conta do que estava sendo feito para deter aqui, era só mais mortes, e aqui chegando aos contágios, né, em situações cada vez mais delicadas, principalmente em São Paulo,
foi uma angústia muito importante. E a minha filha no hospital. Bem, felizmente deu tudo certo, ninguém se contaminou, ninguém ficou doente. Minha filha tomou todas as providências, muitas dessas providências de apoio ao corpo médico nesse hospital foi oferecida, e uma coisa importante foi a informação que era trocada entre os vários setores do hospital e um líder que comunicava frequentemente o que estava acontecendo no hospital em termos de atendimento, de providências que estavam sendo tomadas, de melhoras que estavam chegando para favorecer a segurança, que foi bem citado aqui pela palestrante anterior, né? E de maneira que as pessoas ficavam amparadas porque recebiam informações com muita frequência. Eu próprio me tranquilizei quando comecei a perceber que esse hospital estava dando suporte para garantir a segurança dos funcionários. Eu me lembro que eu tirei uma fotografia da minha filha com a máscara, e além da máscara, o acrílico. Eu fiquei muito aliviado quando vi essa foto dela. Pedi que ela me mandasse uma foto e repassei para pessoas da nossa relação de amizade. E gostei muito de ter visto que as providências no sentido de proporcionar ao grupo de profissionais estavam sendo levadas com seriedade. Então, cuidando de quem nos cuida, né? É a ideia desse encontro, né? Então, eu acho que nós temos alguns problemas importantes em relação ao caso específico dessa pandemia. Eu acho que há algumas coisas que todos, de alguma maneira, falam sobre as ansiedades que estão circulando por aí. Então, eu perguntei para minha filha o que o grupo dela sente, que perguntas, que angústias, afinal de contas, o pessoal tem feito circular. Então, ela me respondeu o seguinte, né, que as perguntas que fazem frequentemente lá, entre eles são as seguintes. Eles têm, assim, o medo de ser portador assintomático do vírus e contaminar filhos e pais. Outra questão que apareceu lá importante. Insegurança em relação à doença que é nova, com poucas evidências e se mostra muitas vezes com um padrão diferente de outras doenças respiratórias. E outra questão que foi colocada é a questão relacionada do medo de se contaminar e se tornar paciente crítico que necessite CTI e ventilação mecânica. E outra questão também que foi colocada é a questão, aí não por ela, mas por outras pessoas, é a questão do isolamento dos pacientes, né? Ou seja, é uma doença que, em decorrência do problema do contágio, os pacientes ficam muito isolados nas enfermarias, né? E isso é uma questão importante, porque assim como nós acabamos de saber que os profissionais necessitam de informações e contato frequente, os pacientes também estão privados disso, até porque muitos deles estão em respiração, estão em ventilação mecânica, né? E não tem dificuldade também de ter contato com as pessoas, né? Então, o que acontece quando a gente quando a gente lê essas perguntas? Imediatamente a gente percebe que a questão inicial, o medo de ser portador assintomático e a insegurança em relação à doença que é nova, tem a questão super importante que é a questão da incerteza, né? Essa doença levantou inúmeras incertezas, ou seja, e a gente sabe, né, que quando os pacientes têm um diagnóstico e têm um caminho a ser seguido, os pacientes se tranquilizam muito. Quando tem alguém que diz para eles, olha, é isso que nós estamos enfrentando, o teu problema é esse, nós vamos seguir esse caminho. Olha, um caminho importante foi já trilhado com o paciente, né? Pois bem, neste caso, embora algumas pessoas dissessem que era uma pandemia igual às demais, não
as pessoas não tinham tanta certeza assim. Até existia gente, houve até muita discussão em relação a isso, né? Se essa pandemia era igual às demais Covid, né, que já andaram por aqui, como a H1N1, parece que ela tem particularidades que a distingue de outras doenças. E isso causa sempre muita insegurança. A questão aquela de medo de contaminar, né, e se tornar crítico e que necessite CTI, ventilação mecânica, bom, essa por óbvio, né, vai direto na questão da mortalidade, né, do medo que todo mundo tem de morrer, né? Isso é algo, um medo universal. A vida inteira nós negamos isso, né? Nós não queremos saber de morrer. A gente arruma inúmeros caminhos para enfrentar o temor da morte, como negá-la, como as ideias de ressurreição, como muitos caminhos. Mas então, é óbvio que quando aparece uma doença assustadora como essa, altamente contagiante e muito perigosa quando ela evolui para estágios 2 e 3 do desenvolvimento da doença, face a tudo isso, é óbvio que todos que enfrentam isso passam por momentos dificílimos, né? Então, e por fim, né, a questão de isolamento, né? Eu já falei alguma coisa a respeito disso, mas eu volto a repetir. Eu acho que ninguém fica se trata bem quando não tem contato com pessoas. O contato com pessoas que ampara, que assegura que está cuidando, é da mais alta importância. Se o paciente é privado disso, o tratamento pode encontrar importantes dificuldades. Enfim, a todo momento está presente a questão do cuidado, e no cuidado que é dado ao cuidador, que é dado ao paciente. Eu acho que não existe muita diferença, exceto num aspecto importante, que o médico está nessa situação como o soldado está na guerra. Uma coisa é a morte de quem está em casa e não no campo de batalha. A outra situação é a morte que pode assustar, pode atemorizar quem está dentro do hospital. Quer dizer, são situações diferentes. Nesse sentido, essa doença levanta essa questão da possibilidade do contágio, da gravidade da doença e possibilidade de morte, que é assustadora para todos nós. Bom, então é isso que eu queria dizer, Facundo. Espero ter dado uma contribuição inicial e estou disponível se for haver questionamento. Oi? Agora Liga sim, o teu agora... microfone, agora vai. Eu tinha me cortado a voz. Mas, bom, talvez, vamos ver se algumas pessoas querem fazer algumas questões, algumas perguntas. Um dos aspectos que tem sido muito difícil é essas pessoas que estão expostas terem se separado da família, não? E tem que alugar, às vezes, até um Airbnb, ir para um outro apartamento. E como é que enfrentam essa solidão, essa tristeza? Por exemplo, tem um senhor de 75 anos que me ligou hoje, ele está no interior, ele fica muito... Ele disse que ficava tranquilo que não tinha alguém para falar, porque tinha acostumado com a mulher de os dois trabalharem e quase não conversarem um com o outro em casa. E agora ele estava obrigado a ficar em casa, ele estava sentindo algo que ele tinha um pouco de constrangimento de revelar, e era ele precisava muito do olhar da mulher e falar com a mulher. Ele não sabia como fazer, porque ele nunca tinha vencido um traço de caráter que era a timidez dele. E ele queria tratar isso agora, aos 74 anos, 75 ele tem, porque os filhos estão longe, os netos estão em outra cidade,
E tem momentos em que ele fica ou vendo Netflix ou ouvindo música, mas ela segue com todos os cuidados que tem que ser. O amor que ela devotava a ele era fazendo almoço, fazendo comida, cuidando, mas se ocupando. Então, como é que vocês vivenciam isso na, na vida assim do cotidiano com seus familiares, pais, a necessidade que tem, isso que o Gabriel falou, do hold que o olhar dá um para o outro. O que vocês poderiam falar sobre isso, Abreu e Valesca? Quero, antes de mais nada, dizer que gostei muito da apresentação de vocês, acho que elas são complementares. E o comentário da Valesca de que ninguém é herói nisso, porque isso toca num desamparo próprio de todos nós. Uma das coisas que eu vejo que ajuda os pacientes é quando eles discriminam o medo do Covid com outras angústias que eles tinham anteriores. Se eles conseguem discriminar o que é o desamparo anterior, o que são os temores, inclusive de avanço na vida, de angústias castratórias, de angústias de perda de objetos, eles ficam um pouco mais tranquilos. E as memórias que eles têm do passado, de crises que já foram vencidas, habilitam a poder enfrentar melhor o desconhecido. Porque esse desconhecido dessa doença, ela se torna terrível para todos. E se tem um olhar do outro e o amparo do outro, como a Valesca falou, no início estava todo mundo muito apavorado. Quando eles se uniram, formaram um grupo, se apoiaram, uma equipe ajuda a outra, vai dando um amparo. Quando sente que alguém entende o teu sofrimento e agrega proteções, seja com aparelhos ou com cuidados, olha, tu não chega no teu limite, fala com alguém, vai para casa, descansa. É mais ou menos como quando se recomenda um exercício físico, que a pessoa mantém os batimentos cardíacos 80% do seu limite, não? O risco de chegar no limite e ter alguém que enxerga que o outro está no limite e alivia, isso é de um amparo muito grande. Então, eu acho que eu queria provocar a Valesca que falasse de uma experiência que ela tinha relatado no nosso encontro, quando estava preparando essa apresentação de hoje, do horror que é entubar um paciente e estar próximo da fonte de contágio. Valesca. Oi, da intubação? É, da intubação. É uma das coisas que a gente, inclusive, tem se focado muito, né, na anestesia, em treinar na hora de intubar esses pacientes, porque a gente está muito perto de gotículas, o paciente pode reagir na hora da gente fazer a intubação. Isso causa um medo do contágio e do risco de estar muito perto do vírus, o que assusta a gente, naquilo que o Abreu até comentou. Será que eu vou virar um paciente crítico? Será que eu vou levar esse vírus para minha família? Então, será que eu não vou conseguir lidar bem com essa infecção? Então, a hora que a gente entra para entubar um paciente desses é muito ansiogênico. E o que a gente tem feito lá no hospital é amparar o outro mesmo. Então, a gente nunca entra sozinho, a gente entra ou com um colega ou com um residente e um ajuda o outro ali, porque são várias etapas na hora da intubação que a gente tem que tomar muito cuidado. A hora que põe o tubo, diminui o fluxo, o paciente tem que clampeia o tubo, conecta no sistema, é muito detalhe. E quando a gente está nervoso e ansioso, a gente pode esquecer, né? Então, ter um colega ali que te lembre, que te cuide, que um cuidando do outro, foi uma maneira que a gente achou de minimizar esse medo que a gente sente quando entra em contato tão próximo desses pacientes. A gente na anestesia,
a gente ainda tem uma coisa boa que a gente é treinado no procedimento, né? A gente faz isso, é nosso dia a dia. E a gente tem o paciente bem posicionado para nós ali na hora da intubação. Mas a gente sabe de colegas que estão lá na emergência dos hospitais, principalmente do nosso interior, que eles não têm a expertise e a experiência da intubação, que eles pegam o paciente, às vezes, mal posicionado, que o paciente não está em condições ótimas de fazer a intubação, e esse colega também tem um risco muito grande de se contaminar. Principalmente por tentativas, que ele não vai conseguir realizar, ou vai estar com medo, e aí já não sabe fazer direito, aí é que não consegue. Então, a gente tem essa preocupação muito grande com esses colegas que estão na linha de frente e que não têm a experiência na intubação, né? Que, com certeza, é um procedimento de alto risco de contágio. Então... Queria dizer uma palavra, Facundo, para contribuir aqui. Estão me vendo? Sim. Sim. Sim, ó. Nós temos que pensar que nós, como profissionais, sobretudo quem está na linha de frente, que tem muitas condições estressantes de perto, muito de perto, e que isso pode fragilizar, pode vulnerabilizar o profissional. O Facundo Nisso falava do burnout, né? Não é de estranhar que, posteriormente, vão surgir verificações de que burnout foi algo bastante encontrado durante esse período. Não só porque o pessoal médico trabalhou muito, não só os médicos, todos os profissionais de saúde trabalharam muito, mas também porque trabalharam num clima diferente do que é o habitual. Não estão em burnout porque trabalharam, porque estavam fazendo mais plantões, queriam ganhar mais dinheiro ou tiveram alguma situação especial, eventual. Aqui tudo era especial, o risco de contágio muito grande. Então, a possibilidade de vulnerabilização do profissional é enorme. E a vulnerabilização significa que eles podem, evidentemente, adoecerem, podem regredirem, podem adoecerem e não ter condições apropriadas de trabalho, embora desejem muito fazer o melhor trabalho possível. A situação é de tal, o estresse de tal grandeza que eles podem estar trabalhando e, ao mesmo tempo, enfrentando uma situação muito especial. O estresse pós-traumático ou melhor, a reação aguda ao estresse é a questão mais importante, né, que nós vamos encontrar como diagnóstico, né? Na fase aguda é isso. Porém, quando a doença dura o tempo que está durando, pode ser que, de repente, as pessoas estejam passando do estresse agudo para o estresse pós-traumático. Ou, se não é uma reação aguda de estresse, é um grande estresse. E isso leva aos profissionais de saúde, todos eles, terem que tomar providências. Eu acho que uma das providências importantes é a solidariedade do grupo. O grupo, como tu disseste, que se apoia, que se ajuda, que faz junto, é algo que tem grande valor no momento em que as pessoas estão trabalhando num clima de estresse como esse. O que vai acontecer, muito provavelmente, né, à medida em que for se desenrolando esses trabalhos todos, é que alguns colegas vão sair disso muito sofridos, muito pisados, né? E outros, né, talvez, dependendo de como é que vivenciaram isso, né, talvez não tanto. Essa atitude do grupo de você de proteger os colegas mais idosos é muito importante. Acho que o grupo se revigora com isso, se fortalece com isso.
com o fato de que não só está protegendo o pessoal mais velho, mas como o grupo está dando uma demonstração importante de solidariedade e de amor. Acho que isso, para quem está trabalhando em encontrar um clima dessa natureza, é fortalecedor para o grupo. Sim. Outro aspecto que talvez fosse importante a gente abordar é essas informações constantes e repetidas, a televisão sempre ligada, na soma de informações de mortes, de situações traumáticas repetidas, como evitar isso? Porque a mim parece que é uma espécie de bombardeio constante que se tinha que passar um pouco ao largo e orientar os seus familiares e amigos que tentem evitar esse contágio tão grande e tão intenso. Como é que vocês pensam isso? Olha, Facundo, eu me lembro naquela semana que começou essa pandemia, a quantidade de informação e de WhatsApp que a gente recebia e de artigo, até porque a gente estava tentando montar protocolos, era tão grande, mas tão grande, eu acho que eu fiquei umas 3 noites sem conseguir dormir, porque a minha cabeça não parava, não parava, não parava. E eu me lembro que chegou um dia, eu comecei a chorar do nada, assim, eu disse, meu Deus, eu não consigo parar de pensar nesse negócio. E vai dando medo e uma sensação de que tu não sabe bem onde é que tu tem que ir. E eu me lembro que eu decidi ficar 2 dias sem ler nada, sem entrar em mídia social, sem entrar em WhatsApp, deixei os grupos explodir de mensagem e fui ler, fui ver o Netflix, fui fazer uma ginástica, porque chega um momento que a cabeça não aguenta, assim, ou a gente para e respira e volta de novo, ou não dá mesmo, é muita, muita informação. Agora deu até uma diminuída um pouco os grupos, né? Principalmente essa enxurrada de material que a gente recebeu no início. Mas a questão da mídia, da televisão, eu pessoalmente, eu procuro evitar um pouco de ver. Eu queria colocar uma coisa a respeito disso, porque a informação intoxicante, essa eu acho que realmente é danosa, causa problema e pode contribuir para o que tu acabou de nos descrever que aconteceu contigo, Valesca. Por outro lado, uma informação apropriada, segura, dada com moderação, ela ajuda. Então, eu me lembro de que vivenciei uma situação no consultório de uma pessoa muito importante. Para a DBB dizendo assim, eu preciso da ajuda. Então, vai ser uma doação de 2 horas. Não sou eu que estou falando. De vendas, vai ser um curso da DBB. Tem algum microfone aberto? Ele está com o microfone ligado. Da DBB por um ano, para a empresa. Alô? Da DBB por esse tempo. Com o microfone ligado. Eu? Essa corrente do bem, que Hã? é o projeto, né, vai ser conectado. Não é Quem sabe a Nusca corta. Bom, deixa eu seguir aqui o que eu estava falando. Então, a informação excessiva, intoxicante, causa problema. E eu acho que houve uma exploração inadequada da mídia dessa pandemia num certo momento. Por outro lado, depois que houve uma mudança na política, um paciente meu revelou-me o seguinte, que ele estava ficando desorientado porque antes ele se sentia orientado porque ele acompanhava as informações que o ministro dava. Depois que saiu o ministro e entrou outro, ele se sentiu desorientado porque ele não sabia mais em que pé estávamos em relação a algo que tinha sido dito muito grave e muito avassalador e que, de uma hora para outra, ficou sem notícia. Então, caía em cima da mente dele um perigo
grandioso, porque ele achava que é possível que tudo tivesse piorado desde então e as informações não eram dadas, porque no início as informações dadas, elas muitas vezes eram realmente muito alarmantes. Então, a informação eu acho que é importante. A informação, o contato, as verbalizações, falar sobre o que está sendo... É como o médico, né? O médico faz o diagnóstico, vai explicando para o paciente quais são os procedimentos que vão ser tomados. Isso tem um efeito tranquilizante para o paciente, porque o paciente vai recebendo a informação de que o médico sabe o que pretende fazer e por que está fazendo. Então, o paciente desfruta disso e se tranquiliza. Agora, se o médico, por outro lado, começa a assustar no sentido de dar informação excessiva, dizer as coisas de uma maneira que não precisam ser ditas num determinado momento, o paciente, em vez de se tranquilizar, pode ficar atemorizado, e isso pode ser pior para o paciente, e o médico muitas vezes está fazendo isso, não no sentido, o médico talvez nem se dê conta, mas pode estar fazendo isso por ansiedade, por dificuldade, ele próprio médico, de se conter. Eu já vi inúmeras situações desse tipo que foram relatados por pacientes e pacientes que abandonaram tratamentos porque o médico assustou o paciente. Bem, eu estou vendo que... como é que vocês acham que as memórias podem ajudar as boas experiências, como falou o Abreu, de uma mãe que conforta, de um pai que diz que não sabe, a verdade do não saber, né? Como é que vocês veem esse tipo de... O Abreu acabou de falar. Falar um pouco mais sobre isso, Abreu. Como é que lidar com o não saber, com acompanhar, com... Bem, eu acho que no cuidado existe a parte da presença de quem está cuidando, mas pode existir também a parte da reserva, ou seja, de que ele não se faz ativamente presente e permite que aquele que está sendo objeto de cuidado pense e diga caminhos que ele está pensando que deve ser seguido, e o cuidador, do meu ponto de vista, tem que ter capacidade de permitir que o paciente desenvolva sua criatividade e desenvolva suas próprias ideias, no sentido de poder ter uma atitude ativa, ou seja, ter uma atitude ativa na busca de uma solução sempre ajuda. E o profissional, o cuidador, no nosso caso o médico ou o profissional da saúde em geral, deve levar isso em consideração. A pessoa que faz e que quer curar a qualquer preço pode, afinal de contas, em vez de ajudar, está fazendo nada mais do que uma reparação maníaca. E essa reparação maníaca a gente sabe que não funciona, porque acaba por causar problemas ao paciente. Então, não só fazer ativamente, mas ouvir e permitir que o paciente construa a sua solução é da mais alta importância. Isso que eu queria dizer. E uma questão que perguntam é como desestressar, que coisas, atitudes podem ser feitas para não se sentir tão intoxicado. Por exemplo, exercícios físicos, meditação, culinária, os hobbies, as atividades criativas. Como é que vocês estão utilizando isso ou praticando? Porque a gente sabe que quando se recupera no momento desse trauma respiratório, entre outras coisas que atinge, a gente sabe, todo o organismo, mas
sim, dormir, fazer atividades físicas, o distanciamento se pode fazer e compartilhar com outro. Como é que vocês veem isso? Não sei se a Tavares quer falar. Não, o que eu tenho feito mais ou menos é tudo isso que o Facundo falou aí. Exercício, meu marido cozinha, a gente participa junto. Eu, graças a Deus, assim, a gente não teve a experiência de sair de perto do filho, né, enquanto a gente está lá na linha de frente. Eu acho que para mim seria muito difícil ficar longe do meu filho nessa fase, assim, eu chegar em casa e poder dar atenção para ele, participar das atividades da escola, me envolver com outras coisas que não seja só essa pandemia, isso nos ajuda muito, né? Ter momentos de relaxamento, ter momentos de ver um filme, conversar com amigos. Ontem mesmo eu fiz uma reunião muito legal com amigas de faculdade pelo Zoom. A gente ficou conversando horas e falando e contando as nossas experiências. Eu acho que essas mensagens de voz, essas ligações de vídeo que a gente faz, que a gente enxerga o outro, é bem bom, assim, vai ajudando a gente a desestressar um pouco. Para mim, pelo menos, tem ajudado. Eu queria dizer uma coisa. Eu acho que tem uma coisa super importante, né? Que é a seguinte: o cuidador tem que saber reconhecer os seus limites, eu tenho a impressão. Acho que há uma tendência, frequentemente, né, dos cuidadores exagerarem, não porque há uma exigência da própria doença e do trabalho, mas há um exagero que está muito relacionado, talvez, com sentimentos onipotentes, assim, da pessoa achar que, afinal de contas, pode tudo, né? E não se dá conta de que pode estar se excedendo. Isso pode, portanto, ter um custo elevado, né? Vocês devem se lembrar que o Ésquilo, né, quis fazer tudo. Ele quis ressuscitar até morto, e aí ele morreu por causa disso, né? O Asclepio, o Esculápio, né, que era filho do deus lá, Apolo, né, ele se ferrou porque não só curava tudo, como quis se meter em ressuscitar a morte, levou a pior. Então, o médico tem que se dar conta disso, o médico tem que saber do seu limite, das suas possibilidades, e, às vezes, isso é muito difícil. Os médicos são sabidamente pacientes difíceis. Uma das dificuldades é porque os médicos pensam que pode se tratar, pode se automedicar, pode fazer um monte de coisa que não é recomendado. Então, isso é importante. Então, ter a noção de que, em um determinado ponto, ele tem que parar, para mim, é importante. Quer dizer, se ele se der conta disso, ele não vai fazer burnout e nem vai fazer um transtorno de estresse agudo, né? Mas, às vezes, as pessoas não se dão conta, como a gente falou aqui, né? Aspectos contratransferenciais podem impedir a pessoa de reconhecer o seu limite, né? E quando ele vê, ele está metido numa situação que ficou difícil para ele próprio. Ele não vai poder fazer isso, né, de conversar com colegas, fazer ginástica e outras coisas assim que saudáveis que poderiam ajudá-lo a se reconfortar nessa hora que ele também se fragiliza, né? Resumo, a solidão e o necessitar do outro, principalmente o olhar do outro, o olhar do filho, o olhar dos amigos, o olhar dos colegas, o olhar dos pacientes, a necessidade que os pacientes têm da gente, mas que a gente também tem dos seus pacientes. Poder trabalhar essa situação, estarmos nessa hora conversando,
reunião, por a live, não? Não disse live, disse a live. Nós estamos vivos, escutando e ouvindo uns aos outros, e nos acompanhando, e depois trocamos informações, e o fato de ter o olhar do outro é o que ampara, e essa empatia, como Abreu falou, é que nos dá força para seguirmos juntos e enfrentar as coisas que não sabemos. Não sabemos. Isso aí. E outra coisa é tolerar também uma certa tristeza do não saber. Tá? E ter também uma certa humildade de como nós estamos mais necessitados de um carinho da esposa, da atenção do marido, uma certa tolerância que a vida sexual se modifique. Alguns para mais, outros para menos até. Eu vejo que os hábitos se modificaram, ao menos nas muitas pessoas que eu atendo, e tolerar que seja um momento de trauma, de mão dadas de vez em quando, um olhar, um gesto de ternura, é um bálsamo. Não? E esperar momentos positivos para essas trocas, que as pessoas não fiquem, então, se sentindo sozinhas e puderem enfrentar a tristeza desse não saber, né? No momento que tem o olhar do outro, o amparo, o holding, ou continência, seja o autor que for. Então, eu acho que nós estamos no nosso tempo, 1h15. Eu queria agradecer muito, primeiro, a Fundação Mário Martins, a diretoria de extensão, a diretora Nicole Campagnolo, o doutor Roberto Vasconcelos, que imaginou, idealizou esse título, a doutora Valesca Vieira, que comentários extremamente carinhosos, afetivos, e os comentários do Abreu, que mais uma vez tivemos o prazer de estar juntos e compartilhar nessa noite que para mim foi muito agradável. Boa noite a todos e nos encontramos numa próxima. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigado. Tudo de bom para vocês. Vou desligar aqui.